na chamada sociedade da informação. E nessa sociedade, claro, no dia a dia, as precauções com o uso da internet, as precauções com relação à transição, enfim, as compras pela internet, toda essa rede de tecnologia traz uma série de cuidados e, nesse sentido, estamos frente ao chamado direito digital. A prática de crimes na internet tem evoluído muito. E o que fazer? Quais os cuidados essenciais? Como o operador do direito pode trabalhar nessas relações envolvendo o uso da internet? Para falar sobre esses e outros assuntos, nós recebemos o advogado Luiz Augusto Durso. Como vai, doutor? Tudo bem, Leopoldo? Que alegria estar aqui em seu programa, nesse estúdio maravilhoso, para falar de um tema que eu gosto tanto. Eu brinco na minha família que eu sou monotemático. Então vamos falar um pouco de direito digital, um pouco de cybercrimes e principalmente dar dicas, orientações para quem nos assiste, nos ouve sobre os riscos na internet e como se prevenir de tantos golpes que ocorrem nesta rede mundial de computadores. Prática comum essa questão do WhatsApp. As pessoas se utilizando essa chamada engenharia ingressam dentro da chamada tecnologia e invadem o WhatsApp e ficam pedindo valores e ficam solicitando uma série de contraprestação, na verdade, se passando pelo usuário. O que fazer e o que tem acontecido em relação a isso? Tema super interessante, você bem falou, Leopoldo. Hoje os criminosos estão invadindo o WhatsApp, pedem dinheiro emprestado aos seus conhecidos, se passando por aquele titular da conta, e fala, olha, meu filho sofreu um acidente, está no hospital, e normalmente ele precisa de um empréstimo muito rápido. Isso, claro, para enganar aquela vítima, se passando pelo aquele dono do WhatsApp que foi invadido para conseguir esses valores que dificilmente serão recuperados. Então, por que isso acontece? Falando um pouco de plataforma, para vocês entenderem como esta invasão ocorre. O WhatsApp, para você acessar esta plataforma, basta você colocar um código que você recebe em seu celular. Então, quando você compra um celular, você instala o aplicativo WhatsApp, coloca o seu chip, o seu número na plataforma e pede para receber esse código de acesso. É assim que você inicia a sua vida nesta rede social do WhatsApp. E os criminosos perceberam que se eles ligarem para você, se passando às vezes por um canal oficial de um site, ou te convidando para uma suposta festa, usando essa engenharia social, ele consegue te enganar a ponto de você passar esse código para ele. E quando você passa o código ao criminoso, ele consegue invadir o seu WhatsApp e ele se passará por você e aí começa esse golpe que falamos, esse estelionato, a pedir dinheiro emprestado. Então a engenharia social é nesse sentido. Primeiro enganar aquele titular da conta a passar o código, e aí eles usam as mais variadas desculpas. O mais novo, o último que eu recebi ainda esta semana, foi um indivíduo que recebeu uma ligação, ele passou num pedágio com o seu carro, utilizando o do sem parar, e aí o criminoso liga, se passando por um funcionário do sem parar e fala, olha, foi cobrado em dobro e para você me confirmar que este é seu carro, com aquela placa, você vai receber um código em seu celular, que é exatamente o código do WhatsApp. Nossa, isso é novo. É novíssimo, é em primeira mão aqui para o pessoal do seu canal. E a vítima percebeu e não passou, mas em regra as vítimas passam. E aí ele invade e pede dinheiro emprestado para todo mundo. Foi mais ou menos o que aconteceu com o ministro Sérgio Moro, quando teve seu Telegram invadido. E qual é a grande orientação que eu dou em todo lugar que eu vou, nas palestras, quando eu atendo a imprensa? É ativar a autenticação em 2 fatores. Isto é uma opção dentre as suas ferramentas, suas redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook, Telegram, todas essas têm esta opção, autenticação ou verificação em 2 etapas. Uma segurança maior. Você cria uma senha de 6 dígitos e traz uma segurança muito maior, porque mesmo que você passe esse código, a senha o criminoso não terá. Então você que nos assiste agora, se tem dificuldade em criar, busque no Google, é muito fácil. No WhatsApp ajustes, conta, verificação em 2 etapas e ativar. E aí você, ativando essa opção, traz uma segurança gigantesca às suas plataformas. Agora, também essa questão dos crimes contra a honra, que também tem sido comum na internet. Aliás, as pessoas, eu fico percebendo, eu percebo pelo uso da internet, as pessoas esquecem muitas vezes que estão atrás de um computador e acabam ali praticando condutas sem pensar que estão numa verdadeira praça pública e ficam postando ali coisas em blogs, em sites e praticam crimes contra a honra. Muitas vezes
não havia o interesse direto de praticar, não havia o interesse de praticar aquela conduta, mas acabam praticando e muitas vezes se utilizam ali do computador como forma de atingir de uma forma muito mais dinâmica mais e mais pessoas. Questão dos crimes contra a honra. O que você tem acompanhado em relação a isso e quais as precauções? Realmente houve uma mutação em geral, como esses crimes contra a honra, e aí falamos de difamação, injúria e calúnia, são realizados. Agora se utiliza da internet como uma ferramenta a disseminar o ódio. Eu brinco e falo que me parece que os indivíduos que usam o computador para cometer esses atos, eles desligam o córtex pré-frontal, que é exatamente o nosso filtro cerebral do que vamos falar, das atitudes que teremos e se isto terá consequência ou não. E parece que na internet as pessoas não se importam muito com as consequências. Se você postar hoje, Leopoldo, em seu Facebook, nas suas redes, uma opinião política, com certeza você desagradará alguns dos seus seguidores. E esses se sentirão, muitas vezes, no direito de te ofender por causa de não concordar com a sua opinião. Isso é absurdo. Nós devemos viver em sociedade e em bem comum também na internet. Porque você bem falou, parece que eles esquecem que estão disseminando uma informação com o uso da internet, que acaba tendo um potencial muito maior, e pensam que isso não trará consequência alguma. E aí fica a grande orientação de que há lei e há punição para os atos cometidos pela internet. Agora, também fico pensando também na vítima. Às vezes a vítima sofre um determinado delito, e fica aquela questão, nós sabemos que sofreu delito, sei que se sentiu lesada, e aí posta na rede social, ou até buscando aí uma justiça maior, buscando uma justiça maior ali pela sua dor, posta na internet a imagem de um terceiro que supostamente praticou o crime, ou faz qualquer postagem de forma a disseminar ou multiplicar a imagem daquela pessoa como forma de compensação pelo dano sofrido. Só que eu acho que também deve haver um cuidado por parte dessa vítima, porque não dá para ficar postando qualquer coisa também sem provas. Às vezes até foi vítima, mas não tem provas que foi. Não é isso? E esta prova, esta imagem, tudo isso deve ser usado dentro da lei e dentro da justiça. Isto deve ser juntado ao inquérito policial ou aos autos de um processo e não usar as ferramentas e as redes sociais como palco a disseminar essa sua indignação e postando imagens de supostos criminosos ou suposto indivíduo que te fez mal. Até porque você, muitas vezes vítima, ao postar uma foto dessa, pode estar cometendo um crime. Você bem falou, pode existir uma suspeita e aí você posta, faz um post, um comentário afirmando que aquele indivíduo cometeu tal crime e pode estar incorrendo em calúnia ou em denunciação caluniosa se você leva isto à polícia. Então, devemos ter cuidado com as postagens. Se o processo for arquivado, então, quer dizer, arquivou o processo. O cidadão não foi condenado, depois ele entra com uma ação ainda como denunciação caluniosa ou até exigindo uma indenização pelo dano sofrido com relação à sua imagem. Exatamente, apresenta uma queixa-crime por calúnia e ainda uma ação de indenização que são severas na internet, viu, Leopoldo? Eu tenho um exemplo que eu dou, a filha do Chico Buarque postou uma foto em seu Instagram. E aí o indivíduo que não gostava nem do Chico Buarque, nem da família dele, comentou, família de ladrão. Um comentário no Instagram, família de ladrão, foi o comentário desse jornalista. E a família Chico Buarque o processou uma indenização por dano moral, uma ação de indenização por danos morais. E ele foi condenado a pagar, primeiro em R$30 mil, foi a condenação em primeiro grau, e no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a indenização ficou no patamar de R$100 mil de indenização por um comentário na internet. Agora, Luiz, e compartilhar o que foi compartilhado? Porque isso é comum. E agora tem até aquele chamado up, eles postam, né? Up, como uma forma de disseminar ainda mais. Quer dizer, às vezes um compartilhamento gera milhões de compartilhamentos. É claro que não dá para entrar com ação de indenização contra todos. Quer dizer, aquele que gerou a notícia e alguns outros que compartilharam. Como fica essa questão? Dá para pedir indenização para todos? A vítima pode até escolher
quais são os processados, futuros processados. Afinal, ela é a vítima, ela quer acionar ao judiciário e ela deve procurar os indivíduos que têm mais influência na internet, porque você bem falou, o compartilhamento gera responsabilidade. E muitas vezes o compartilhamento potencializa publicações. Então vamos pegar um exemplo da Marielle Franco, a vereadora do Rio de Janeiro que foi assassinada. Ela, assim que morreu, houve uma fake news falando que ela tinha relacionamento com traficantes no Rio de Janeiro. Isto disseminou-se na internet como fake news e pouca gente acreditou, pouca gente noticiou essa informação. Até que uma desembargadora leu esta mentira e acreditou. E ela postou. E quando essa desembargadora posta, ela com a sua fé pública, com sua imagem de importância, de respeito, exatamente, ela deu credibilidade à notícia falsa e ela, que compartilhou, foi a grande disseminadora dessa informação falsa. Bem que a imprensa noticia estas informações sempre dando como fonte a postagem da desembargadora. E quando uma jornalista conceituada num dos jornais aqui em São Paulo liga para essa desembargadora e pergunta onde você viu essa informação para confirmar a fonte da desembargadora, ela fala que viu na internet. As pessoas famosas da internet, as pessoas que possuem uma grande conotação pública, muitas vezes são colocadas de várias formas. Ou com nariz de palhaço, ou com, por exemplo, ao lado de uma pessoa criminosa, ou, enfim, em situações até mudam a voz. Poderia, sim, esse indivíduo arcar com a responsabilidade de pagamento de indenização. Até porque o uso da imagem de pessoas públicas, nós sabemos que é permitido em raras exceções. Então, por exemplo, quando ele está em exercício da função, sem alteração dessa imagem, isto sim poderia ser utilizado em momento público também. Agora, a partir do momento que você deturpa esta foto, altera essa imagem para causar um constrangimento, para ferir a reputação, que é exatamente o termo que o Código Penal usa quando fala de difamação, ferir a reputação, imputar fato a ferir reputação de terceiro, você obviamente tem esse viés difamatório, muitas vezes também injurioso, e aí a vítima, que pode ser um político, pode apresentar tanto uma queixa-crime por difamação ou por injúria, até uma ação de indenização, e você que postou essa imagem pode pagar sim. E aí vem a história do fake news. Aliás, o fake news para figuras públicas falou de credibilidade. Pensando também que os bandidos, eu acho que eles se utilizam das redes sociais, da internet, e ficam ali observando e buscando pessoas com credibilidade para se passar por elas. Agora, lógico, tem a figura do bandido querendo utilizar ali a imagem de alguém e fica também pessoas se passando por pessoas, por motivos diversos, mas a chamada fake news, que nós podemos observar de fake news hoje e a legislação que trata sobre isso. Bom, as fake news são as chamadas notícias falsas. Uma das maiores preocupações em relação às fake news está exatamente na questão política. A mentira hoje, ela ataca a democracia. Ela não ataca mais um indivíduo ou outro, um político ou outro. É algo tão preocupante que você que nos assiste pare 1 hora de sua vida, entre no Netflix e assista Privacidade Hackeada. Este documentário mostra como uma empresa chamada Cambridge Analytica influenciou e muito a campanha Trump versus Hillary nos Estados Unidos, exatamente com informações falsas, fake news enviadas por empresas russas aos eleitores norte-americanos. Então, este é um documentário que abre os olhos da população como é perigoso a questão das notícias falsas. Então, realmente, há preocupação, nós precisamos trabalhar na prevenção, e aí eu falo em prevenção em 3 pontos. Primeiro, o papel do Estado. O Estado precisa avisar, ensinar e informar a população de que existem notícias falsas na internet, que você não pode acreditar em tudo que recebe no WhatsApp, mesmo de seus familiares. 2, o papel das empresas de tecnologia. O Facebook, o Instagram, o WhatsApp podem tomar medidas a diminuir a disseminação de fake news na internet. Eu dou o exemplo do WhatsApp. Se você abrir hoje o seu WhatsApp e clicar em encaminhar,
você só vai conseguir encaminhar para 5 pessoas no máximo simultaneamente, uma notícia, uma foto, seja o que for. Ele proíbe, ele bloqueia o encaminhamento para mais de 5. E isso não era assim. E sabe por que mudou? Por causa de fake news. E depois que esta plataforma colocou como regra este bloqueio, houve uma diminuição de 27% de notícias falsas disseminadas pelo WhatsApp, usando o WhatsApp como plataforma. Mas eu trago o terceiro papel, que é, na minha opinião, mais importante, que é o papel da população. Que quando você recebe uma informação, uma notícia, ou você se depara com uma notícia na internet, verifique, desconfie, veja se essa notícia foi postada em portais de credibilidade, veja a data de publicação, veja se tem erros de português. Tenha cautela com esse tipo de notícia na internet. Essas notícias mais chamativas que trazem um escândalo normalmente são falsas. E aí você me pergunta, ok, nós temos dois campos de preocupação. Aquele que é vítima da mentira e aquele que compartilhou a mentira. Sim. Aquele que é vítima deve procurar a justiça, deve lavrar o boletim de ocorrência, se for, muitas vezes, como é difamatória, injuriosa, deve sim procurar advogado para tomar uma medida para tirar esse conteúdo da internet e processar os responsáveis. E o segundo ponto é aquele que compartilhou. Pode ser responsabilizado? Pode sim, é o que nós falávamos há pouco na questão do discurso de ódio. Fake news nada mais é também do que, muitas vezes, um discurso de ódio a prejudicar alguém, e aí você precisa ter responsabilidade se você compartilhou. Os sites falsos são utilizados por estelionatários. Não enquadraria como fake news, porque eu penso que fake news seria muito mais uma mentira, onde a mentira é o grande foco a prejudicar ou valorizar alguém. O site falso não, é só uma ferramenta ao estelionatário, que serve ao estelionatário para enganar pessoas. E aí nós temos diversos exemplos, mas os mais famosos atualmente são os sites de leilão de carro. Então, cara, por quê? Primeiro que o carro tem valor econômico um pouco mais elevado. Então, quando ele consegue uma vítima, ele tem um bom crédito ali, que obviamente é ilícito e deve nunca ser estimulado, mas ele cria um site de leilão de carros, vende carros na internet, e aí, óbvio, a preços muito bons, e aí o indivíduo faz TED, acaba transferindo os valores e o carro nunca será entregue. Então temos que ter muito cuidado com os sites de venda na internet. E a precaução sempre utilizar ou verificar antes. Reclame aqui. E aonde eu verifico, por exemplo, se esse site ele possui credibilidade ou não? O Reclame Aqui é um bom site para fazer isso. A própria internet traz ferramentas a você verificar. Então, lista do Procon. Procon São Paulo tem uma lista dos sites que não entregam. Veja se seu site está nesta lista, o site que você quer comprar. 2. Jogue no Google o nome dessa empresa, veja se tem sede, ligue no telefone se houver no site, veja se tem local próprio, sede física, vá até a sede, conheça o produto, conheça o vendedor. Entre nos sites como Reclame Aqui, veja o feedback dessas empresas, veja se existe feedback, porque às vezes o site é recente, ninguém nunca criticou, porque nunca ninguém foi vítima desse site, às vezes você está inaugurando o site daquele criminoso, então tem que ter cautela e usar essas ferramentas que trazem com certeza uma segurança. Sem a menor preocupação. Aliás, esquecem que estão na praça pública, como eu já me referi no início do programa. As pessoas ficam postando fotos de criança tomando banho, crianças indo para a escola, crianças no seu dia a dia ali, jovens, e postando o seu dia a dia, fotos na empresa. Isso traz uma grande preocupação, eu acho, e eu fico pensando até que ponto isso é importante. E diria ainda mais, muitas vezes até postam em razão da distância, pessoas que vivem em outros países querem que a família tenha acesso a essas informações. A sua opinião em relação a isso? A minha opinião é que isso é perigosíssimo. Antes da gente começar a responder sobre os perigos, deve ter muita gente nos assistindo agora e falando, eu não tenho esse risco, eu só adiciono quem eu conheço. O meu perfil é bloqueado. Já ouvi muito esse argumento. E aí eu pergunto a você que assiste e daria esse argumento. Não pode existir a possibilidade de algum dos seus seguidores ter sido invadido? Esses 1000 que te seguem, que você adicionou e que você conhece, algum pode ter sido invadido. E a partir do momento que há invasão,
pode ser um criminoso ou um desconhecido acompanhando sua vida. Então, mesmo que tenha os perfis bloqueados, ouça o que falaremos agora. Então, vamos falar sobre os riscos da exposição virtual. Realmente, as pessoas dão muito mais informações do que desejariam na internet, porque elas não sabem que uma foto tem realmente uma quantidade gigantesca de informações se você parar para analisar aquela foto. Muita gente, Leopoldo, usa geolocalização. Então, coloca no momento em que está no restaurante, na festa, seja onde estiver, o local que ela está naquele momento. E por que isso é perigoso? Primeiro, na questão dos sequestros. Então, o indivíduo coloca a foto do filho com o uniforme do colégio. Olha o presente que esse indivíduo está dando para esses criminosos para onde encontrar essa criança. E ele tem o perfil completo daquele pai, daquela mãe, daquele filho. Se ele quiser se passar por aquela pessoa, quiser construir até diria assim, um novo perfil na perfil internet, fake, como se fosse aquele indivíduo, quer dizer, isso fica muito fácil porque é muito exposto, exatamente, sabe até os locais, nomes, carros, que usa, carros, viagens, os gostos pessoais daquela pessoa. Exatamente. Isso é muito perigoso, porque aí pode ter um estelionatário se passando por você com suas fotos, com as suas informações, e aí o crime pode ser de estelionato. Tem um crime no Código Penal que chama falsa identidade, para quem cria esses perfis falsos, e realmente é muita informação. Então, eu falei, carro, viagens, o seu patrimônio você acaba passando. Muita gente que tem realmente uma condição social elevada acaba demonstrando isso claramente. Viagens de helicóptero. Imagina para um criminoso, e eu brinco que o Wi-Fi do presídio funciona melhor do que da minha casa. Os criminosos estão na internet. Aquele indivíduo que acha que a internet é um local seguro se engana. Crer numa internet 100% segura é como crer na paz mundial. Nunca encontraremos ou alcançaremos esses dois cenários. A internet é um local de risco e também é a vida em sociedade. Então, a precaução exime e afasta os riscos em grande parte. Então, precisamos sim ter muito cuidado. E aí, para fechar essa questão de exposição virtual, a gente conclui na educação digital. Porque você pensa que as crianças estão postando também, muitas vezes sem o aconselhamento e acompanhamento dos pais. E aí a criança posta ela mesma, onde ela estuda, onde ela está, o que ela faz, o que ela gosta, onde ela frequenta, e isso gera um risco gigantesco com aquela menina, criança, que pode ser estuprada, que pode ser sequestrada, que pode sofrer um golpe. O estelionatário, com mais elementos, consegue muito mais facilmente te influenciar. E o que seria educação digital? Seria uma matéria nas escolas a ensinar exatamente o que estamos fazendo aqui. Ensinar os pais em congressos e eventos e os filhos na grade curricular como a internet é perigosa. É maravilhosa. Eu defendo a internet, eu amo a internet, trabalho com isso, mas ela é um ambiente realmente perigoso. Agora, pensando no profissional do direito, aproveitando o telespectador que está nos assistindo, muitas vezes acadêmico, quer seguir a profissão e encontra, por exemplo, no chamado direito digital uma oportunidade, ou visualiza ou gosta do tema, gostaria da sua opinião como um profissional que é adepto, que é fã desse tema, que pudesse orientar para quem está começando, o futuro profissional, e já aquele profissional também que muitas vezes não tem tanta facilidade assim com a tecnologia, mas vê no direito digital mais uma oportunidade, ou chega sempre, bate a sua porta ali do escritório, ali alguém com uma demanda do direito digital. É uma excelente pergunta, porque o direito digital, agora neste ano 2020, acabou se tornando um pouco o tema do momento. E tem uma leizinha que ajudou tudo isso, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Porque todas as empresas no Brasil terão que se adaptar a esta lei que traz proteção ao uso dos nossos dados, essas empresas que estão colhendo. Então, você entra num prédio, para subir nesse prédio você dá nome, RG, CPF, isso é um dado pessoal que precisa ser bem armazenado. E não pode ser entregue para outras empresas. Você não pode subir num prédio e amanhã uma empresa de telefonia te ligar oferecendo produto com os mesmos dados fornecidos a esse prédio. Então, a LGPD vem nesse sentido, a controlar a finalidade dos dados, etc. E isso abre um mercado gigantesco. Além do direito digital já ser, por natureza, um bom mercado, e eu, como
professor nesta área e atuo nessa área, um dos maiores fãs, eu acho que é um mercado maravilhoso para quem está estudando e para quem já é advogado e pretende se aprimorar nessa área. E a orientação, é claro, que é pós-graduação, mestrado, doutorado. Meu pai fala, estudar, estudar e estudar. É assim que você se torna um grande profissional na área. Em relação desculpa, a sua pergunta... A questão da atuação do profissional justamente nessa área, porque abre uma perspectiva muito grande. Mas muitas vezes o acadêmico é um pouco inseguro. Perfeito. Sobre com relação a essa atuação. Eu tentava lembrar que você me perguntou sobre se ele não tem tanta afinidade com tecnologia. Isso, eu fiquei pensando até no Durso, no pai, né? Pensando, será que ele tem essa afinidade com a tecnologia? Porque o Durso ele tem facilidade com a comunicação. E a tecnologia? A tecnologia ele deixa para mim. Mas realmente há uma dificuldade dos mais velhos, em regra há, só que aquele que pretende evoluir nessa área precisa, sim, entender e estudar um pouco de tecnologia. Não adianta você querer atuar na área do direito digital sem entender como funciona um acesso a uma página na internet. Tudo isso são registros, logs de IP, o pacote. Quando uma foto se forma na tela do seu computador, do seu celular, ela veio em milhares de pedaços, que ela foi dividida na internet e se forma no seu computador. E para você entender de investigação, que você no fundo vai acabar auxiliando a polícia em nome de seu cliente a investigar cybercrimes e no direito digital de maneira ampla, você precisa entender disso, de IP, Internet Protocol, de invasões, como é realizado. Então você vai precisar com certeza estudar um pouco. Não precisa ser um técnico de TI, até porque você pode ter um apoio de um TI. Você pode se socorrer, aqui provavelmente o 88 que diz isso, né? Você pode agora atuar com investigação defensiva ali, Exato. Atuar junto com a autoridade policial e tentar buscar através de peritos, de especialistas, temas que possam auxiliar ali na atuação do colega e da polícia civil, que muitas vezes, nós sabemos, a polícia civil infelizmente está sucateada. Então nós esperarmos uma excelente investigação na questão de crimes cometidos pela internet por uma polícia sucateada é um problema. Tem que conhecer de informática? Um pouco tem que. Eu acho que muito, será que não, depois da certificação digital? Se você quiser ser um gigante advogado na área, você tem que ter muito conhecimento jurídico e muito conhecimento técnico. Aproveitar o seguinte, falar outras línguas também ajuda, porque a tecnologia, lógico, vivemos num país hoje, o Brasil em si está muito, vamos dizer assim, acho que até posso dizer que está atrasado perto de outros países, mas estamos caminhando com passos curtos para o desenvolvimento maior do nosso conhecimento em tecnologia. Falar outras línguas, como o inglês, será que ajuda? Eu penso que o inglês é essencial nessa área, né? Até porque você acabará advogando para clientes no exterior, que tem sede no Brasil e foi invadido, mas o inglês, na questão de comunicação mundial dentro da plataforma que estamos falando de internet, acaba sendo a língua padrão. Então é quase essencial, praticamente essencial. E nós temos algumas leis que vêm da Europa, como a GDPR, que é General Data Protection Regulation, que foi a nossa, foi a grande ideia da LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados nada mais é do que uma lei muito parecida com a GDPR, que é uma lei europeia. Então você terá influências europeias, onde a língua, se você souber falar espanhol, se você souber falar francês, alemão, alguma língua europeia, ajuda também. Um recado para quem está em casa, então, pensando em cybercrimes, direito digital, pensando em tudo que nós falamos, um recado final para quem está em casa. O recado que eu dou a você, telespectador, primeiro é cautela, segundo é sente na sala com seu filho, com sua família e converse sobre os riscos da internet. A educação digital não funcionaria tão bem hoje se nós não contarmos com o apoio dos pais. Como eu consumia informação na minha época? Eu sentava na sala do lado dos meus pais e assistia TV na sala. Nem no quarto nós tínhamos TV. Hoje a criança está dentro do seu quarto, trancado muitas vezes com um iPad, com um tablet,
e aí ele acessa de maneira ilimitada todos esses tipos de informações que muitas vezes são prejudiciais. Até induzem ao suicídio, autolesão corporal, que finalmente foi criminalizada. Hoje nós temos um tipo penal a criminalizar o induzimento à autolesão corporal. Era uma lacuna gigantesca no Código Penal que nós lutamos e finalmente foi criminalizada no final do ano passado. Então, os pais precisam sim acompanhar o que os filhos estão acessando na internet, acompanhar os riscos e conversar em família. Sempre ter alguém nesta casa a se preocupar e falar a todos, aos avós, porque normalmente são as vítimas mais vulneráveis, e aos filhos. Então, o conselho que eu dou é: falem sobre os riscos na internet, que com certeza estarão cumprindo o seu papel de ser mais um a levar a educação digital para todos, diminuindo os golpes na internet. É o recado que eu deixo, agradecendo novamente o convite, Leopoldo. Educação é essencial e nós estarmos conectados nesse mundo acaba sendo imprescindível, mas estar conectado com você aqui hoje nessa entrevista foi um prazer. Muito bom. Gostaria de agradecer muito a sua presença. Muito obrigado. Gostaria que retornasse mais vezes, porque o tema ele é importante, é necessário levarmos essa comunicação, e você, que é um operador do direito, acho que tem essa responsabilidade dentro de si, eu acho que de fazer cidadania. Eu gostei muito da sua presença aqui hoje. Obrigado, Leopoldo. Foi um grande prazer e eu sempre voltarei quando convidado. O programa Nosso Direito em Ação vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua presença, a sua participação. Fique por dentro das notícias jurídicas de destaque e nós voltamos na próxima semana com mais um programa para você, advogado, para você, profissional do direito, para você, cidadão. Até lá.